Meus amados, boa noite a todos, graça e paz, felicidades. Vamos lá continuar com as dicas para que você tenha um casamento bom, abençoado e feliz. Nos vídeos anteriores eu falei sobre não olhar para a grama do vizinho, que é no caso não ficar comparando o seu casamento com o do vizinho, dar valor ao seu casamento, sentar, colocar tudo em pratos limpos, aquela conversa que vocês têm que ter entre o casal, aquela conversa entre os pontos positivos e os pontos negativos, o que você precisa melhorar, tá? E refletir sobre vocês dois, que no caso você está no auge, naquela questão de separação, querendo se separar, achando que não tem mais chance, é você parar para refletir e realmente pensar, colocar tudo à tona. Tudo que vocês conquistaram, até onde vocês chegaram, o tempo que vocês viveram, se realmente vale a pena jogar tudo pro alto, tá? E o outro tema que eu quero falar, eu quero abordar nesse vídeo de hoje, é um tema muito importante também dentro de um relacionamento. É se respeitar, um respeitar o outro e cada um saber a limitação que cada um tem, tá? Você tem que saber a limitação que o seu companheiro, a sua companheira tem, até onde ela pode ir com determinados assuntos, com determinadas questões e com determinados afazeres, né? Você tem que saber qual é o seu limite dentro do relacionamento. Muitas das vezes a gente comete erros por achar que o nosso cônjuge tem que ser da maneira que nós somos, e não é bem assim que funciona. É que nem eu falei, são duas pessoas totalmente diferentes, muitas das vezes idade diferente, sabe? São mães, pais diferentes, irmãos diferentes, nascidos em hospitais diferentes. Você não vai ser igual a essa pessoa. Então não adianta você querer colocar que a pessoa faça algo para você ou por você ou dentro do próprio âmbito do relacionamento da maneira que você faz, porque cada indivíduo é único, você entende? Não adianta também, quando eu falo de não comparar com a grama do vizinho, você não comparar com o casamento do outro, essa questão, você achar que o seu casamento tem que ser igual ao casamento do vizinho, sabe? Muitas das vezes você pega e fica comparando a sua esposa com a do vizinho. Ah, mas a esposa do vizinho, ela faz isso, ela faz assim, ela cuida das crianças assim, tal, ela não tem defeito, tal, não sei o que lá. E por outro lado também a esposa fica comparando o marido com o marido da vizinha, com a grama do vizinho. Ah, mas o vizinho ali, ele brinca com o filho dele assim. O vizinho ali, ele faz assim com o filho dele. O vizinho ali, ele faz assim com o carro, que não sei o que lá. Para de ficar comparando, porque quando você compara o seu casamento, o seu convívio com o convívio dos outros, você só vai encontrar defeito no seu, porque o outro você só está vendo as qualidades, entende? Você só está enxergando as qualidades que o outro tem. Então para com essa questão, com essa maneira de fazer o comparativo e comece a enxergar as qualidades que a pessoa que está do seu lado tem, sabe? O limite. Qual é o limite? O limite da sua esposa não é o limite da mulher do vizinho. O limite do seu marido não é o limite do marido da vizinha. Vocês entendem? São pessoas diferentes. Lembra de uma coisa, cada casal tem o seu ritmo. Eu tenho um ritmo com a minha esposa, o meu cunhado tem um ritmo com a esposa dele, o meu amigo tem um ritmo com a esposa dele e assim por diante. Cada casal vai ter um ritmo. Você não pode querer colocar que a sua vida seja igual de fulano ou de ciclano, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo, e todo final de semana eles saem, todo final de semana eles vão para algum lugar. Não. Para com isso. Cada casal tem o seu ritmo. E qual é o seu ritmo com a sua esposa? Se está muito acelerado, desacelera, começa a prestar atenção nos problemas e começa a focar nas soluções, tá? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. O casamento foi algo sagradíssimo, criado por Deus, e foi uma coisa que eu posso falar para você
plano perfeito, vamos dizer assim. Você imagina que lá no Éden, quando Deus colocou o homem, entregou a mulher ao homem, está aqui. Lá no Éden, ela não tinha dor de parto, eles tinham comida em abundância, eles não sofriam, você entende? Então o casamento foi um plano perfeito, vamos dizer assim. O problema é que nós, seres humanos, erramos. Nós erramos com o nosso livre-arbítrio de ter comido fruto proibido, né? Fomos expulsos e hoje nós estamos aqui passando por tudo isso que a gente passa. Mas o casamento foi algo bom, que Deus colocou o homem, colocou a mulher, deu comida em abundância, deu fruto em abundância, eles não tinham fome, porque eles tinham de tudo. Eles tinham de tudo. Tudo o que o homem e a mulher precisassem no Éden, eles tinham. E era um jardim maravilhoso, um jardim perfeito. Você acha que no seu casamento não pode também ser perfeito? Você acha que no seu casamento também não pode chegar à perfeição? Você acha que no seu casamento você não pode também desfrutar de muitas coisas boas? Basta você querer. Ah, mas como que eu faço isso? Isso é simples. Mas nem todo mundo quer fazer. Ter um casamento abençoado, ter um casamento amoroso, ter um casamento abençoado por Deus é simples. Imagina que isso daqui é um leque, tá vendo um leque? Um leque não abre assim, um leque faz assim. Imagina que quanto mais próximo de Deus, o homem e a mulher, tá aqui no centro. Quando você se separa de Deus, o que acontece com a esposa e com o marido? Eles se distanciam um do outro, você entende? Mas quando você se aproxima de Deus, o homem e a mulher se aproximam, o casamento se aproxima, sabe? Mas quando você se distancia de Deus, o leque se separa, distanciando você de Deus e distanciando você do seu esposo ou da sua esposa. Mas quando vocês se aproximam de Deus, você entende o efeito leque no casamento, em um relacionamento? Esse é o efeito leque dentro de um casamento. Quanto mais em contato vocês estiverem com Deus, mais unidos vocês estarão. Quanto maior afastado de Deus vocês estiverem, mais afastado um do outro vocês estarão. Um casamento é bom, é maravilhoso, é fácil de manter, mas ninguém quer fazer. Como? Reciprocidade, respeito, seja amoroso, seja simpático, seja calmo. Nunca exploda numa briga. Sempre quando houver alguma coisa, alguma briga, respira, não fala na hora. Você não deve falar na hora aquilo que vem à cabeça, porque as palavras lançadas ao vento jamais voltam. E quando você fala alguma coisa que machuca, que magoa o seu parceiro, a sua parceira, aquilo ali não tem mais volta. Você já falou, por mais que seja no calor da emoção, mas aquilo não vai voltar. O efeito, o estrago já foi feito. Agora, para reparar, meu amigo, é trabalhoso. Vocês entendem? Então, faça o que eu sempre faço com a minha esposa. O que eu sempre converso com ela? Um casamento é uma escada. Tem uma escada e tem um homem e uma mulher. Qual que é a ideia? A mulher vai impulsionar o homem para o homem subir um degrau na vida, seja no trabalho, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja na vida amorosa. Quando esse cara, esse homem, esse varão, ele sobe um degrau, o que acontece? Ele resgata a sua esposa que está aqui embaixo apoiando ele coloca na mesma altura. Você entende? Aí ele ajuda ela faz isso daqui, ela sobe. Ela ajuda ele, faz isso daqui,
ela ajuda ele, faz isso daqui, ele ajuda ela. Então o que acontece? É o efeito da escada. Quando vocês estão juntos, num só propósito, isso daqui acontece daqui, ó. O homem subiu, ele puxa a mulher. A mulher subiu, ela puxa o homem. Vocês têm que somente crescer na vida, espiritualmente, financeiramente, o convívio familiar de vocês. Agora, quando vocês não estão no mesmo propósito, o que acontece? O homem subiu um degrau, a mulher está aqui embaixo. O que acontece? Esse momento aqui é perigoso. Por quê? Vamos dizer que seja questão financeira. Se o homem subiu aqui, ele começa a parar de dar valor para essa mulher aqui. Entende? Ele começa a enxergar coisas lá fora. Ou vice-versa. Se é a mulher que subiu o degrau primeiro, o que ela fala? Que já é autossuficiente e não precisa de homem nenhum na vida dela para poder sustentar ela. Ela não precisa, como muitos falam aí fora, não precisa de macho nenhum. Ela sobe. Olha o distanciamento que está acontecendo do homem para a mulher. Olha a distância que vocês já estão. O casamento já acabou. Entende? Então, a questão financeira, você não pode deixar se sobressair o seu casamento. Reciprocidade. Olha, faça pelo seu esposo ou pela sua esposa aquilo que você gostaria que ela fizesse por você. Faça pela pessoa o que você gostaria que ela fizesse por você. Isso funciona perfeitamente. Por exemplo, você gostaria de todo dia chegar em casa e ter uma jantinha gostosa, boa, agradável? Comece você a fazer a janta. Que a pessoa vai começar a olhar e ela vai começar a mudar. Se o problema de vocês é muita briga, muita discussão, tome você a primeira iniciativa. Quando a pessoa vir discutir, não discuta. Não discuta com a mulher, que você sempre perde a razão. Não adianta discutir com a mulher, você vai perder. Começou a brigar, começou a discutir, fica quieto, deixa passar, depois você conversa. Amanhã, no outro dia, no próximo mês, você resolve, mas nunca resolva de cabeça quente aquilo. Quando o seu parceiro, a sua parceira começar a ver que você está mudando, que você não grita mais, que você não briga mais, que você não xinga mais, automaticamente ela começa a mudar. Se a sua parceira, se o seu parceiro está vendo que todo final de semana você tem atitudes diferentes referente à família, que você já não está mais o final de semana inteiro fora, que você está começando a querer ficar mais com a família, automaticamente ela vai começar a dar mais valor para você, mais valor para a família. Se vocês não têm o hábito de sentar na mesa para jantar quando está junto a família, começa a mudar esse hábito. Começa a sentar todo mundo na mesa e janta. Você vai entender e descobrir que ali na mesa, quando senta você, os seus filhos, a sua esposa, vocês começam a perceber e a descobrir coisas que vocês jamais imaginavam um do outro, principalmente dos filhos. O diálogo, é na mesa que tem o diálogo. Toda vez que for deitar, e vocês forem dormir, independente da situação, independente do que vocês tenham passado no dia, agradeça a Deus pelaquela pessoa que está do seu lado e fale para a pessoa: eu te amo. Seja aquilo para a pessoa que você gostaria que ela fosse com você. Comece a fazer a tua parte, porque quando você faz a tua parte, a outra parte também começa a mudar, porque ela vê as mudanças em você. Adianta se uma pessoa vier brigar e você começar a brigar também? Não adianta. Não adianta quando uma pessoa vier te criticar, você querer criticar também? Não adianta. Escuta. Poxa, ela está me criticando, está falando de mim algo que, será que eu realmente preciso mudar? Se autoanalisa.
Talvez ela esteja falando algo que realmente incomoda muito ela. Então pare e pensa. Isso que ela está pedindo é tão difícil para você fazer? É tão difícil de se fazer assim? Que você não possa fazer para agradar a pessoa que está com você? Quando você casa, você não casa para você ser feliz. Você casa para fazer o próximo feliz. Você entende? Quando você casa com o pensamento que eu tenho que fazer a minha esposa feliz, você vai estar sempre fazendo de tudo e dando o seu melhor para aquela pessoa que está do seu lado ser feliz. E se essa pessoa tem o mesmo pensamento que você, está na mesma linhagem, na mesma fiação, que eu tenho que fazer a outra pessoa feliz, imagina, você lutando, batalhando e fazendo de tudo para a pessoa que está do seu lado ser feliz, estar bem, estar feliz, e ela de contrapartida também fazendo a mesma coisa, fazendo de tudo para que você esteja bem, para que você esteja feliz. Olha só, que coisa boa. Agora, quando vocês dois começam a querer, como que eu posso falar? A querer disputar dentro de casa para ver quem é que manda mais, começa a acabar aí. Para ver quem é que grita mais alto, para ver quem é que pode mais, para ver quem é que manda mais. Você não casou para entrar numa disputa com seu marido ou com a sua esposa. Vocês casaram para ser feliz, para um fazer o outro feliz. Pare com a disputa. A pior coisa de um casal é a disputa. É saber quem é que manda mais. É saber quem é que manda aqui. Pare com isso. O tempo que vocês estão disputando o poder e a força dentro de casa é o tempo que vocês poderiam estar sendo felizes, dando risada. Quando vocês assumirem isso daqui, lembra disso daqui? Até que a morte se separe, na saúde ou na doença. Lembra disso daqui. Lembra disso daqui. Vocês podem realmente ser felizes. É só vocês focar em tudo aquilo que vocês faziam quando vocês namoravam, em tudo aquilo que vocês faziam quando vocês estavam se conhecendo. Por que não fazem mais? Por que não tem mais as mensagens de amor? Por que o bom dia já não é mais aquele bom dia gostoso? Entende? O casamento ele foi feito para ser uma bênção nas nossas vidas. O casamento não foi feito para que fôssemos infelizes no casamento. Não foi feito para isso. O casamento foi feito para o homem e para a mulher ser feliz, sim. E vocês podem. Vocês podem. E todo ser humano pode e todo ser humano merece ser feliz. Basta vocês entenderem que tem diferença entre um e outro. O que vocês têm é que se acertar entre essas diferenças de vocês. É se acertar. Entender o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali e se acertar. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o motivo nesse caminho de vocês? Onde foi que vocês se perderam? Onde foi que vocês se perderam? E começar a reconquista, o perdão e começar tudo de novo. Vou dar uma dica. Não adianta você falar, tá? Guarda isso. Não adianta você falar, eu vou tentar só dessa vez, se não der certo. Gente, o casamento é você tentar todos os dias. Não tem essa, eu vou tentar mais uma vez, se não der certo. Não. O casamento, a vida dois não é um mar de rosa. Quem falou isso pra vocês está mentindo que o casamento, nossa, é um mar de rosa, é perfeito. Não, existe. Existem os problemas, existe sim. Existe.
Mas como que você vai lidar com esses problemas dentro do casamento? É isso que vai definir a felicidade de vocês. É isso que define o quanto tempo vocês vão estar casados, vão estar felizes, vão querer estar cada vez mais com essa pessoa. Perdão gera perdão, amor gera amor, revolta gera revolta. Ataque, você tem contragolpe, não adianta. Para pensar, analisa em qual momento desse percurso vocês se perderam e volta lá naquele momento que vocês se perderam e começa dali. Muitas das vezes a gente precisa uma saída, sabe? Quebrar a rotina. Sair para jantar fora, sair para almoçar, pegar um fim de semana, ter um tempo só para vocês se curtir. Talvez esse momento você deve estar falando, nem sei o que eu estou aqui ouvindo esse cara falar. Mas eu quero ajudar vocês. Então pare e pense. Onde foi que se perdeu? Volte a fazer aquilo que você fazia no início para agradar a pessoa. E você vai ver que ela também vai começar a fazer as coisas para te agradar. E isso é muito bom. Coisas positivas geram coisas positivas. Coisas negativas geram coisas negativas. Quando você dá amor para a pessoa que está do seu lado, por mais que ela te maltrate, mas ela tende futuramente a começar a entender, começar a te dar amor. Amém, amados? O vídeo de hoje é essa reflexão, tá? Até o próximo. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe.